E azedou o clima aí no bolsonarismo depois do fiasco de ontem. Pois bem, Bolsonaro prometeu aí a seus apoiadores que levaria 1 milhão de pessoas à Copacabana, no Rio de Janeiro. Faltando aí 3, 4 dias para a manifestação, ele disse que levaria 500 mil pessoas. Pois bem, acontece que foram apenas 18 mil. A polícia do Rio de Janeiro chegou a falar que tinham 400 mil, porém isso foi desmentido. E pior, o governador do Rio de Janeiro vai responder na justiça por isso. Ele usou a polícia militar e usou de cargo de governador, que é o chefe da polícia militar, para disseminar fake news sobre a manifestação. Para você ter uma ideia, a polícia do Rio de Janeiro chegou, pouco tempo atrás, a dizer que, olha, nós não fazemos estimativa de público. Uma pessoa estava compartilhando ali quantas pessoas estavam no carnaval e perguntou para a polícia, olha, PM, vocês têm estimativa de quantas pessoas tinham nesse bloco? E a PM respondeu, vou até deixar grandão aqui para você, bom dia, querida, tudo bem? Não fazemos estimativa de público. Logo depois a PM disse aí, semanas depois, que tinha 400 mil pessoas ali numa manifestação que tinham apenas 18 mil. Vai dar ruim aí para o Cláudio Castro. Mas o momento está dando ruim é para o Bolsonaro. Primeiro, saíram notícias aí mostrando que a reação de ministros do Supremo Tribunal Federal quanto a essa manifestação fracassada do Bolsonaro foi de desdém. Eles dizem aí que isso só mostra a fraqueza política do Bolsonaro. Não foi um ato de força, e sim de fraqueza. Também teve reação aí dos caciques do Centrão, os líderes partidários aí, dizem que esse papo de anistia aí do Bolsonaro é pura balela porque ele quer manter a base dele sempre engajada. Uma das estratégias de comunicação da extrema-direita, que também é usado pela esquerda em alguns países onde a esquerda sabe se comunicar bem, é o quê? É manter a sua base sempre engajada contra algum ou alguns inimigos. O bolsonarismo está com um problemão, o Bolsonaro em si, porque a extrema-direita está engajada porque eles são oposição. É muito mais fácil se engajar quando você é oposição, porque você pode criticar tudo que o governo faz. Então é fácil se engajar. A esquerda, inclusive, tinha mais facilidade de se engajar quando era oposição ao Bolsonaro do que tem agora, que o Lula é presidente. Era mais fácil. Todo dia o Bolsonaro cometia algum crime e todo mundo se engajava nisso, que estava todo mundo querendo derrubá-lo. Pois bem, o Bolsonaro tem um problema porque a extrema-direita se engaja em criticar o Lula, mas não em defender o Bolsonaro da cadeia. Esse é o problema para ele. E aí, quando ele convoca um ato que era para ser um ato fora Lula, que era a ideia do Nicolas e da Carla Zambelli, ele rouba o ato para ele e fala, não é fora Lula, é pela anistia. E todos os discursos ali falam de anistia, pouco se criticou o Lula. Eu vou falar, tinha crítica ao Lula? Tinha, obviamente. Ataques aí ao Lula? Tinha, obviamente. Mas tinha muito mais papo de anistia e salvar aí os patriotários da cadeia e principalmente o Bolsonaro, né, que é o chefão deles, do que qualquer tipo de fora Lula ou coisas do tipo. Então, o bolsonarista tá lá, pô, vou querer salvar o Bolsonaro, ele que se dane. Então o Bolsonaro tá abandonado aí. E os caciques do Centrão veem que ele mostrou fraqueza em vez de mostrar força. Mesma análise que tem aí ministros do STF que falaram em off a colunistas de vários veículos. Tá ruim. Eis que o pastor Silas Malafaia foi perguntado por repórteres a que se deve esse fracasso. E olha, ao fracasso, fiasco. E o Malafaia saiu aí com desculpas, culpando quem? O Bolsonaro. Ele falou, ó, a culpa não é minha, a culpa é do Bolsonaro, e ele ainda disse que avisou. Vou ler aqui a frase do Malafaia em que ele acusa o Bolsonaro, ó, a culpa é dele pelo fiasco. Ele disse, no ano passado, 21 de abril, tivemos uma plateia semelhante a isso. Foram 21 pessoas, 21 mil pessoas no dia 21 de abril do ano passado. Aí, eu disse pro Bolsonaro que domingo de manhã no Rio de Janeiro não é o melhor lugar para se fazer manifestação. Eu avisei ao Bolsonaro, carioca no domingo, acorda mais tarde, se der praia piora, tem jogo, Fla-Flu, mas ele disse, não, vamos fazer, depois fazemos um em São Paulo. Quer dizer, agora a culpa é do sol. Olha, gente, deu sol domingo no Rio de Janeiro, e aí quando tem sol, dá praia. Se chovesse, a culpa é da chuva, tá? Choveu, é por isso que ninguém foi. Ah, não, mas como tem sol, aí a culpa é do sol. Uma coisa, a manifestação foi literalmente na praia. Então o carioca bolsonarista que quisesse a praia de Copacabana, como milhões vão à praia de Copacabana todos os domingos, poderia simplesmente passar ali um pouquinho e depois ficar ali na areia perto da manifestação. Mas não, eles não foram, não é porque deu praia não. É que ninguém quis ir. Acredito até que quem queria ir para a praia pensou, quer saber? Eu vou para Ipanema, eu vou para o Leblon, eu vou para o Leme, vou para outra praia
que não seja de Copacabana, que lá, ó, tá fedendo a porco fascista. Pois bem, aí a culpa é do Fla-Flu. Olha só, fracassou a manifestação por anistia. Culpa de quem? Culpa do Fla-Flu. Mas peraí, o Bolsonaro falou cerca de meio-dia, o Bolsonaro estava falando lá, que é inclusive o horário que mais tem gente ali na praia. E o Fla-Flu começou 4 da tarde. Vai falar, não, mas é que as pessoas estavam se preparando para o Fla-Flu. Peraí. Foram 70 mil pagantes no Fla-Flu, 60 mil pagantes foram lá. O Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. Se 60 mil foram no Fla-Flu, quer dizer que esses 60 mil aqui esperava na do Bolsonaro, mesmo assim não chega nem perto dos 500 mil que ele queria. Que os outros que não foram ao estádio, torcedores do Flamengo e Fluminense, viram o jogo pela TV. Se viram pela TV, dava tempo de ir na manifestação do Bolsonaro, voltar para casa e assistir o jogo na TV. Mas olha, dava tempo de ir e voltar 10 vezes. Por que não foram então? Então agora a culpa, veja, é que fez sol e deu praia, essa é a culpa, e a culpa é do Fla-Flu. É isso aí. Então prepare-se que se o Bolsonaro não estiver preso até a manifestação dele na Avenida Paulista, que é outro escárnio aí, né? É um escárnio, ele ainda tá solto, teremos novas desculpas. Não sei que jogo tá... Eu nem sei o dia da manifestação do Bolsonaro na Paulista e eu tenho orgulho de não saber, viu? Que bom que eu esqueci o dia. Já apareceu para mim umas 10 vezes, mas esqueci o dia. Quando lembrar, eu vejo o calendário do Campeonato Brasileiro para esse dia e a gente vê qual vai ser a desculpa. Olha, teve jogo do Corinthians, é por isso que não... Ó, teve jogo do Palmeiras, gol do São Paulo. Aí vão culpar aí o jogo que tiver. Só falta ter clássico nesse dia para ele ter uma boa desculpa. O Bolsonaro deve olhar o calendário. Quando tem jogo importante, vamos fazer manifestação nesse dia, que aí já tem desculpa. Fala que a culpa é do jogo de futebol que fracassou. Então tá agora essa aí. O Malafaia, vamos lembrar, ele já tinha dito lá atrás que o Bolsonaro, ele estava enfraquecendo porque ele é um líder covarde. Mostrei, inclusive, aqui várias vezes o vídeo do Malafaia falando isso. O Bolsonaro é covarde, um líder fraco, um líder que não defende os seus e que deixa os seus aí pelo meio do caminho. Agora ele tá ali novamente com o Bolsonaro, que tá chegando à iminência da prisão, principalmente do Bolsonaro, né? O Malafaia, a gente imagina aí os crimes que ele cometeu ao lado do Bolsonaro, e imagina aí o motivo dele estar bem apreensivo, porque o inquérito das milícias digitais, que apura quem incentivou o golpe de Estado, esse inquérito continua, e continua em sigilo. Então a gente não sabe quem será aí indiciado nesse inquérito, mas tem uma chance gigantesca, daquelas enormes, de que o Malafaia seja um dos primeiros indiciados, tá? O Bolsonaro também será indiciado nesse inquérito, os 3 filhos dele serão indiciados, vários parlamentares bolsonaristas, e o Malafaia é um dos que tem ali, sabe-se aí por vídeos que ele fez, textos que ele escreveu, enfim, de 2021 até hoje, que ele foi um dos principais incentivadores disso tudo. Então, provavelmente não será poupado. Por isso que o Malafaia tá nesse pânico aí. Tá ruim aí, viu? Tá bem ruim a situação do Bolsonaro, porque agora o que se vê é que podem aí prendê-lo, que não vai ter nenhuma comoção. Inclusive, a deputada Duda Salabert falou, olha, eu vou entrar aqui na Procuradoria-Geral da República, ela falou isso ontem na manifestação, então, logo depois da manifestação, então hoje já protocolou ao Procurador-Geral da República o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro, que ele não para de atacar o sistema eleitoral. Inclusive, quem mais atacou aí na manifestação, eu não vou mostrar os vídeos aqui, porque eu considero um erro a esquerda ficar mostrando os vídeos das narrativas do Tarcísio, do Bolsonaro, do Silas Malafaia e outros, porque tá mostrando a narrativa deles. E aí, obviamente, se você tem seguidores de esquerda e 90% dos seus seguidores são de esquerda, eles vão ver e sabem que aquilo é mentira. Mas os 10% que não são, pode ser que caiam nas garras da extrema-direita. E é assim que a extrema-direita faz para conseguir ganhar. Você vê que o pessoal da extrema-direita, jamais eles postam um vídeo meu falando alguma coisa sobre o Bolsonaro para falar, olha, o Thiago está acusando o Bolsonaro de crime, olha só como o Thiago está cometendo crime de calúnia contra o Bolsonaro. Por que eles não mostram isso? Porque eles sabem que se eles mostrarem um vídeo meu aí, um trecho meu de 1 minuto falando aí dos crimes do Bolsonaro, tem uma chance grande de alguns seguidores deles desavisados verem o vídeo e falarem, pô, mas esse cara aí tem razão. Esse cara tem razão. Então é por isso. Já a esquerda não. A esquerda acaba muitas vezes, cada vez menos, felizmente, cometendo o erro de ficar mostrando muito das falas deles. Uma coisa é você mostrar
no meio de um vídeo grande, um trechinho, sendo que antes, durante e depois da fala você está criticando. Mas outra coisa que é muito comum, que esse é o erro que eu estou criticando, é quando colocam um vídeo no Instagram, e aí não tem um contraponto antes, durante ou depois. Se a pessoa está ali reagindo e fazendo contraponto é diferente. Mas às vezes colocam lá o vídeo, olha o que o Bolsonaro falou, pá, e tá isso. Erro. Eu não mostro aqui por isso. E aí, o que foi? O Tarcísio, que é o moderado aí da Rede Globo, ele estava lá atacando o Supremo Tribunal Federal, chamou o inquérito, que é o inquérito do golpe, de inquérito fake. O Bolsonaro também chamou de inquérito fake. E aí eu fiquei analisando e prestando atenção para ver se na Globo News, que é a central Tarcísio de comunicação, né? Eu já falei, eles são o gabinete do ódio do Tarcísio. Eles atacam qualquer um que esteja ali contra o Tarcísio e eles, Globo, Estadão, Folha, etc, etc, e eles tentam de todas as maneiras viabilizar Tarcísio 2026. Não teve uma crítica a ele. Uma, mas nenhuma. Ele é o moderado da Rede Globo. Lembra até hoje da Andréa Sadi dizendo assim com a boca cheia: ai, que saudade eu tava de uma direita do bem como é o Tarcísio, uma direita democrática. Pois bem, a direita do bem aí da Globo, a direita democrática da Globo estava lá defendendo golpista no Rio de Janeiro ao lado do chefe da quadrilha. É isso que estava fazendo aí. Só que a Rede Globo faz o quê? Abafa. Põe panos quentes nisso. Por quê? Porque o Tarcísio, essa é a visão dos donos da Rede Globo, essa é a visão dos banqueiros bilionários do país, essa é a visão ali dos jornalistas da Globo. Então, quando você for lá e sintonizar o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, a Globo News, se você tiver aí coragem de fazer isso, já saiba, esses jornalistas aí, eles veem o Tarcísio lá e pensam que bom, o Tarcísio está ali se mantendo como um bolsonarista relevante para ganhar os votos dos bolsonaristas, para que em 2026 ele possa se viabilizar, porque não tem chance dele ganhar do Lula se ele não tiver todos os votos de todos os bolsonaristas. Ele vai precisar de todos aqueles votos e um pouquinho mais, porque mesmo com todos aqueles votos, o Bolsonaro perdeu do Lula. Ele vai precisar tirar votos do Lula. Então é isso, a parte de tirar votos do Lula é a parte que a Globo faz 24 horas por dia junto com a imprensa. Dou um exemplo aí. Saiu matéria aí que em janeiro o Brasil teve o maior superávit da história. Mais de 100 bilhões, 109 bilhões de superávit o Brasil teve. E aí sabe qual foi a cobertura na imprensa? Valor, Grupo Globo, hein? Inclusive tá aqui, ó, Globo 100 anos. Dívida bruta em janeiro, aí já tem a dívida bruta, hein? Cai com dólar e superávit mais forte, mas tendência de piora. Caiu a dívida, mas não é o Lula, não. É porque o dólar caiu. Por que o dólar caiu? Ah, não é o Lula. Quando o dólar subia, era culpa do Lula. Quando cai, é apesar do Lula. É assim que é a imprensa. Forbes, hein? Analistas mais bem pagos do mundo. Forbes. Dívida pública tem queda inesperada para 75% do PIB. O Bolsonaro chegou a 85% do PIB quase. Caiu quase 10% a dívida pública. Mas é inesperado. Os milionários analistas de mercado não estavam esperando isso aí. É engraçado, até eu estava esperando essa queda. Qualquer um que estudasse o mínimo de economia e pensasse nesse assunto estaria esperando essa queda, mas os analistas aí, milionários, não estavam esperando. O contrato, Thiago, aqui, ó, o salário que ganha esses analistas, tem analista aí, analista sênior, que ganha 40, 50 milhões de reais por ano. Pô, me paga que eu acerto. Esses caras erram todas, não vão me pagar porque eu acerto, porque os caras são pagos para errar. Porque quando eles erram, eles começam a fazer projeção de mercado errada, para quê? Para atacar o governo Lula e fazer terrorismo econômico. Então não é que eles erram. O erro deles de análise, na verdade, é um acerto, porque eles estão acertando em atacar o Lula. O alvo é o Lula, eles estão acertando bem no alvo deles. O alvo não é acertar o dado e acertar a previsão. O alvo é acertar a cabeça do Lula, que é o que a imprensa quer. É isso, tá? Aí você vê, enquanto isso o Bolsonaro tá aí. Agora veremos se aí nos próximos dias o Procurador-Geral da República faz alguma coisa para o Bolsonaro não estar mais aí livre, leve e solto, falando aí das suas, porque já foi pedida aí a prisão preventiva dele e é hora aí do Procurador-Geral da República falar, ó, que prenda mesmo. E aí vai para Alexandre de Moraes para logo prender o Bolsonaro. E se demorar muito, capaz da nova presidenta do Superior Tribunal Militar se adiantar ao Alexandre, que eu vou falar, tá demorando, hein? Tá demorando. O Lula foi sequestrado lá pelo Sérgio Moro por muito
infinitamente menos. Lembremos aí que a fundamentação para a prisão do Lula na época não era a condenação dele, era que o Lula estava dando entrevista demais e falando demais. Essa foi a fundamentação para a prisão do Lula. Ficou 580 dias preso com essa fundamentação aí do Sérgio Moro, tá? O Bolsonaro, olha, tá fazendo 100 vezes pior na questão aí das falas. Nem vou falar que o Lula não cometeu crime algum e o Bolsonaro cometeu um monte aí, ao vivo, à luz do dia, porque aí já é demais. Mas, olha, veremos aí se nos próximos dias sai a prisão do bandidão. De qualquer maneira, os aliados dele já dizem aí que no primeiro semestre, e eles apostam junho, será preso o chefão da quadrilha. Veremos. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. E ó, quem está participando do concurso aí de divulgação no Plantão Brasil, que é o terceiro link que tem na descrição do vídeo, pode ir no grupo que a gente vai começar agora a mandar conteúdo já pronto. Não é bom já soltar o conteúdo da maneira que tá, mas faz uma ediçãozinha pequena e já solta, que a chance de viralizar é grande, viu? Já vai ter conteúdo prontinho aí para as pessoas soltarem. Também vamos disponibilizar grátis 3 aulas aí de CapCut para quem quiser fazer. E ainda agora em março, atrasou um pouquinho, porque eu estava doente aí nas últimas semanas. Eu vou fazer aqui os vídeos bem, mas estava eu e minha esposa bem doente nas últimas semanas. Melhoramos agora, vamos lançar curso de Instagram. Então, tanto para quem quiser participar dos concursos, que o pagamento é bom, como para quem quiser aí ter sucesso no Instagram em qualquer nicho, não é só política não, em qualquer área, recomendo aí o curso que lançaremos de Instagram, que vai cobrir tudo, todas as áreas, inclusive monetização, como ganhar dinheiro e tudo mais. Nos próximos dias, falo mais sobre isso. Falou!